Bom dia, amada do Senhor. Nosso texto hoje está lá em Daniel 6, de 8 a 10, e diz assim: Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Certamente todas nós aqui sabemos do valor da oração, é por isso que nós oramos. No entanto, não é um exercício espiritual fácil de ser praticado. Temos os inimigos da oração, que são o cansaço físico, o sono, a preguiça mental, as dificuldades, as tarefas cotidianas, os sons do mundo à nossa volta, a falta de fé no que Deus pode fazer, são várias. Não é fácil reservar tempo para oração, mas é preciso fazê-lo. O texto de Daniel, capítulo 6, nos apresenta um homem acostumado à oração. No versículo 10 você vê isso. Por causa da sua comunhão com Deus e da sua vida íntegra e próspera, Daniel irritou muita gente. A fim de derrotá-lo, seus inimigos resolveram atingi-lo no centro da sua força, a sua vida de oração. É preciso ver aqui a artimanha de Satanás, o inimigo de Daniel. Ele sabe que a oração é a fonte de vigor espiritual dos filhos de Deus. Se o inimigo destruir a vida de oração de uma pessoa, então ele não precisa fazer mais nada com ela. Se cada uma pararmos para pensar e analisar, o tempo em que estivemos mais fraca espiritualmente, o tempo em que cedemos mais espaço ao pecado, concordaremos que foi em tempo de pouca ou nenhuma oração. Satanás ganha território quando dormimos em nossas orações. Não esqueça disso. Daniel entendeu, no entanto, que mesmo que haja um imperativo para não orar, mesmo que orar signifique um sacrifício, ele ainda assim iria orar. Nenhum homem é maior do que a nossa vida de oração e Daniel sabia disso. Nós devemos orar mesmo que todas as forças naturais e sobrenaturais tentem nos desestimular, ainda que com lutas devemos orar. Eis alguns motivos sugeridos pelo texto. Primeiro, a oração nos faz pessoas melhores. Daniel havia um espírito excelente, no verso 3 fala isso. O nosso espírito se refina em contato com o Espírito de Deus. Eles se comunicam. Olha lá o que diz Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. A oração fará o homem parar de pecar ou o pecado seduzirá a parar de orar. John Bunyan falou isso e é uma realidade. Outra coisa, a oração nos faz confiar mais no Senhor. O verso 10 nos mostra que Daniel teme mais a Deus do que aos homens. Ainda assim eu vou orar, dizia ele. Ele confia no Senhor. Os reinos passam, pensava ele, mas o Senhor é eterno. Quem ora mais, confia mais no Senhor. Assim como vamos confiando mais em uma pessoa após um tempo gasto com ela, não confiamos em estranhos, mas em amigos. À medida em que oramos, criamos uma amizade com Deus e aprendemos a confiar nele. Paulo dizia: porque eu sei em quem tenho crido. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,12, você vê isso. À medida em que oramos mais, a nossa fé aumenta também. Outra coisa que aprendemos é que a oração atrai o poder de Deus. Daniel, por causa da sua vida de oração, está agora naquela cova de leões. Ele está em perigo de morte, não pode fazer nada. Todo o seu esforço agora é em vão. Em algum tempo, Deus parece não ouvir a nossa oração, ou então achamos que ele está demorando demais para agir. Em nossa limitação, não entendemos o modo de Deus agir. No entanto, a história tem demonstrado que quando Deus, na sua soberania, quer agir, nada lhe é impossível. Ele enviou seus anjos e fechou a boca dos leões. O que para o rei era uma possibilidade, para Daniel era uma realidade. Deus ainda fecha a boca de leões. Mas a nossa falta de fé, a nossa falta de prioridades para com Deus, o nosso pecado é que impede que Deus opere milagres em nossas vidas. A oração é uma porta aberta para a ação de Deus. Acredite nisso. Ainda que com dificuldades, com lutas, com fraquezas, que possamos aprender a orar. Que a oração seja para nós um hábito diário. Que você possa experimentar, mulher, o poder de Deus através deste canal que é a oração. Que você se identifique com o Senhor Jesus, que preferiu
preferia orar a estar às multidões, que dava o seu melhor, dava o melhor do seu tempo para estar com Deus. Desligue o seu celular, a TV, o computador e entre no seu lugar secreto e mantenha uma comunhão com Deus. Há recompensas. A recompensa de quem ora é intimidade com o Pai. Salmo 25:14 diz: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aleluia! Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, o que você esteja passando, ainda assim, querida, ore ao Senhor. Deus te abençoe.